Seguindo o estudo de história, agora vamos conhecer o ciclo do ouro, que foi um fator que modificou a dinâmica social e econômica do Brasil colônia. Nessa época, lá pelo século XVII, a economia açucareira estava abalada, devido à ocorrência de várias regiões estarem produzindo a cana, como as colônias holandesas e francesas. Então, os portugueses, por meio das bandeiras, entradas e monções, desbravaram o interior do território, até que o tão almejado ouro foi encontrado. A partir desse momento, tornou-se intenso o fluxo migratório de Portugal para a colônia e das regiões litorâneas para o interior do território. Com isso, em torno das minas descobertas e exploradas, cidades que antes eram vilas, como o atual Ouro Preto, Mariana e São João del Rei, foram fundadas, criando novos espaços de sociedade urbana. Então, Minas Gerais sofreu mudanças administrativas. Antes, fazia parte da capitania de São Paulo e depois de 1720 ganhou autonomia por conta da sua importância econômica. Nessas vilas e cidades existiam moradores com necessidades que eram atendidas por comerciantes, artesãos, artistas e profissionais liberais. Além desses profissionais, tinham os trabalhadores responsáveis pela mineração e escravos trazidos de engenhos e vilas litorâneas. O trabalho era praticamente feito pelos escravizados, que eram supervisionados por feitores. Os funcionários da coroa fiscalizavam as regiões auríferas, recolhendo impostos e controlando a ordem. Essas cidades, por serem mineradoras, se concentravam na extração do ouro. Então, não eram autossuficientes de alimentos e produtos manufaturados vindos da corte, e precisavam deslocar a parte do ouro que seria enviada para Portugal. Então, algumas estradas foram abertas. Começou com o Caminho Velho, que ligava Ouro Preto a Paraty, e posteriormente o Caminho Novo foi criado, para ligar Ouro Preto à cidade do Rio de Janeiro, visando a segurança e a rapidez. Essas estradas tinham seus caminhos autorizados pelo governo português, e era ilegal usar outros caminhos. Logo, essa estrada recebeu o nome de Estrada Real. Essa estrada visava principalmente evitar o contrabando de ouro, pois o deslocamento pelo território era fiscalizado. As vestimentas nessas cidades denotavam posições sociais. As mulheres com melhores condições financeiras procuravam se vestir de acordo com a moda europeia. A diferença de gênero também era evidente nos papéis desempenhados. As mulheres escravizadas trabalhavam nas ruas vendendo frutas e nas casas de famílias ricas, cozinhando, limpando e cuidando de crianças. A diferença dos trabalhos escravos e de pessoas livres também era ressaltado. Trabalhadores que não estavam diretamente ligados à extração de ouro eram os alfaiates, comerciantes, professoras, médicos e sapateiros. A atividade mineradora na época, por ser menos custosa que a construção de engenhos, possibilitou a ascensão social de pessoas livres mais pobres. As atividades relacionadas ao ambiente urbano foram crescendo. Como não existiam automóveis, trens e caminhões, e as mercadorias precisavam ser transportadas por longas distâncias, elas eram transportadas por tropeiros. Assim foram povoando territórios, trocas comerciais e culturais foram se espalhando. Esses tropeiros eram livres portugueses ou nascidos no território brasileiro. Muitas vezes eram acompanhados por escravos. Os tropeiros conduziam tropas de burros que carregavam mercadorias. Eles faziam o papel de bancos, porque trocavam dinheiro por ouro, e papel de imprensa, porque traziam e levavam notícias. Usavam esse tipo de animal, pois era mais adaptado a relevos íngremes, como eram os das regiões mineradoras. Também levavam ouro e o quinto, que era parte da riqueza que ia para Portugal. As riquezas encontradas primeiro eram transportadas até Taubaté, depois foram para o Rio de Janeiro, que passou a ser a capital brasileira em 1763, por conta também da localização mais próxima às regiões mineradoras. Além de animais e ouro, os tropeiros comercializavam artigos manufaturados vindos da Europa e gêneros alimentícios, como o charque, que era produzido na região sul. Essas atividades, a mineradora tropeira e pecuária, aconteceram ao mesmo tempo, pois uma precisava da outra. Os tropeiros impulsionaram o povoamento, pois precisavam descansar e se alimentar, além de alimentar o gado, trocar as ferraduras
Então, muitas pessoas migraram visando atender essas necessidades. Na culinária, nos influenciam até hoje, com seu arroz carreteiro e o feijão tropeiro.